O livro de Juízes. A infidelidade do povo e a misericórdia de Deus. O livro de Juízes é o sétimo livro da Bíblia e narra um período turbulento da história de Israel, após a morte de Josué e antes do surgimento dos reis. Os israelitas haviam se estabelecido na terra prometida, mas ainda não tinham um governo centralizado, vivendo como um conjunto de tribos independentes. Durante essa época, eles enfrentaram repetidos ciclos de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Josué havia ensinado o povo a permanecer fiel a Deus, mas quando sua geração morreu, os israelitas se afastaram do Senhor e começaram a adorar os deuses dos povos vizinhos, como Baal e Aserá. Essa idolatria os levou a uma grande instabilidade, pois sem a proteção de Deus, eles foram atacados e dominados por inimigos. Sempre que isso acontecia, os israelitas clamavam ao Senhor por ajuda, e Deus, em sua misericórdia, levantava um juiz para libertá-los. Os juízes eram líderes militares, políticos e espirituais, enviados por Deus para resgatar Israel da opressão e restaurar a adoração ao Senhor. No entanto, assim que um juiz morria, o povo voltava a pecar, e o ciclo se repetia. Esse padrão aconteceu diversas vezes ao longo do livro, mostrando a rebeldia do povo, mas também a paciência e fidelidade de Deus. Entre os vários juízes mencionados, 3 se destacam: Débora, Gideão e Sansão. Débora foi a única mulher juíza e uma grande profetisa de Israel. Naquele tempo, os cananeus estavam oprimindo o povo, e Débora chamou Baraque para liderar o exército de Israel. Quando ele hesitou, Débora disse que Deus entregaria a vitória nas mãos de uma mulher. No final, a guerra foi vencida, e a cananeia Jael matou o comandante inimigo, Sísera, provando que Deus pode usar qualquer um para cumprir seus propósitos. Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas. Inicialmente, ele se via como fraco e incapaz, mas Deus o encorajou a confiar nele. Para provar que a vitória vinha de Deus, e não da força humana, o exército de Gideão foi reduzido de milhares de soldados para apenas 300 homens. Mesmo assim, eles derrotaram um exército inimigo muito maior, mostrando que a obediência a Deus é mais importante do que o tamanho da força humana. Sansão é um dos juízes mais famosos. Desde antes de nascer, ele foi escolhido por Deus para libertar Israel dos filisteus. Como parte de seu voto de Nazireu, Sansão tinha uma força sobrenatural, mas não podia cortar seu cabelo. Apesar de seus feitos incríveis, Sansão era impulsivo e fez escolhas erradas, especialmente ao se envolver com Dalila. Ela o traiu e revelou o segredo de sua força aos filisteus, que o capturaram, arrancaram seus olhos e o humilharam. No entanto, no final de sua vida, Sansão se arrependeu e clamou a Deus por uma última chance. Deus restaurou sua força, e ele destruiu o templo dos filisteus, derrotando mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. O livro de Juízes nos ensina sobre as consequências da desobediência, mas também sobre a paciência e a misericórdia de Deus. Mesmo quando o povo de Israel falhava repetidamente, Deus nunca os abandonava completamente. Sempre que eles se arrependiam e clamavam por socorro, ele levantava um libertador para salvá-los. Infelizmente, o livro termina com uma mensagem sombria. A última frase do livro diz: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso mostra que sem uma liderança forte e sem obediência a Deus, Israel vivia em caos, violência e pecado. Essa história nos ensina que, quando nos afastamos de Deus e tentamos seguir nossos próprios caminhos, enfrentamos consequências sérias. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel e preparou o caminho para um novo capítulo na história de Israel, que viria com os reis, começando por Saul e Davi. O livro de Juízes nos lembra da importância da fé, da obediência e do compromisso com Deus. Assim como ele levantou juízes para libertar Israel, ele também quer ser nosso libertador, guiando-nos em meio aos desafios da vida. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos bíblicos.